Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero mandar meu grande abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho. E você, crente, que aqui adentrar o canal, saiba que aqui eu contesto todo o sistema religioso, incluindo principalmente o livro Bíblia e o cristianismo, por viver em um país com a grande maioria de alienados cristãos. E aí fica muito difícil um trabalho onde nós confrontamos de frente o sistema religioso, não pessoas. Aqui não se trata de intolerância contra pessoas, e sim contra o sistema religioso que tem escravizado a humanidade há milhares de anos. E aqui no Brasil, o cristianismo, essa mentira criada pelos romanos, que impõe as pessoas umas contra as outras por conta de uma divindade que jamais existiu. Nenhuma divindade jamais existiu. Homens criam deuses e não deuses criam homens. Então, crente, se você não está preparado para ouvir verdades que aqui serão ditas nesse canal, eu aconselho você, eu te dou o livre-arbítrio de você sair agora deste canal e procurar qualquer canal. A internet está aí cheia de centenas, se não milhares de canais, onde vai te manter preso, atrelado, escravo do sistema religioso, porque é assim que eles te querem. A tua crença é a algema da tua escravidão. Se você está aqui para aprender, para se libertar desse sistema, seja muito bem-vindo. Caso contrário, não fique aqui, né? Assiste o vídeo até o final, crente, entra no canal, assiste o vídeo até o final, né? Apenas para tecer seu comentário de cunho maldoso, malicioso. O povo escroto, o povo, né? De pura perversidade, né? Esse povo, eles são perversos, sabe? Acusações, né? Tentando aqui converter ateu, sabe? Olha, vocês são completamente alienados. E a ira de vocês contra nós, né, prova a inexistência da sua divindade. Né? Vocês são muito, né, irados. Eu tenho recebido centenas de comentários crentinos, onde recebo acusações, perguntas absurdas, quem criou isso, quem criou aquilo. Né? O crente é tão alienado, tão idiota, que ele não para raciocinar, não pensa, né? Acredita que um livro, um Deus que criou tudo, todos, o universo, mas escolheu um povo apenas para dizimar com os outros povos, seres humanos criados por ele também. Mas acredita que um Deus que criou tudo está contido apenas dentro de um livro, criado por seres humanos que ele próprio não teve a capacidade de escrever esse livro, já que também nunca teve a capacidade de se apresentar para toda a humanidade, e é por isso que existem centenas de religiões, centenas de livros sagrados, são milhares de livros sagrados também, e milhares de divindades, porque Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade. Tu é incapaz de raciocinar isso, crente. Camarada entra aqui no canal, aí, Paulinho Coelho, o camarada até me conhece, né? Chama com intimidade, Paulinho Coelho e tal, e aí diz, não, eu quero ver você contestar o Iago Martins, um teólogo de merda aí da internet aí, um cara que abre vídeos falando sobre suicídio, ir para inferno. Porra, velho, a teologia é uma bosta. Quando é que vocês vão entender isso, seu crente retardado, seu filho de uma rapariga? Tu pensa que a porra de uma teologia vai provar a existência do teu Deus, seu bosta, né? Você acha que uma bosta de um livro velho, podre desse, primitivo, escrito por um povo bárbaro do deserto, vai provar a existência do teu Deus? Deixa de ser ridículo, rapaz. O cara entra falando em inferno, inferno é apenas sepultura, esse filho da rapariga sabe disso. Ele sabe que foi uma tradução, quando fizeram lá, do hebraico, né, para a Septuaginta. Foi ali onde eles fizeram a trapaça, a sujeira toda e trocaram o nome, Sheol por Hades. O inferno ali da mitologia grega. Vocês são muito escrotos. Entra outro safado aqui no meu canal, dizer que ateísmo está virando religião porque eu pedi uma contribuição para o meu canal. Eu estou ficando rico aqui, seu filho de uma rapariga, seu filho de uma puta do caralho. Você, quando está dentro da igreja, você está dentro da igreja porque você até colocou lá, né? Que você acredita nessa porra dessa divindade. Você dá até a bunda ao pastor. O pastor pega até a tua mulher, tua filha, seu bosta. Seu escroto do caralho. Então, crente, se você não está aqui para aprender, né? Está aqui apenas para querer provar sua divindade ou querer ofender, eu aconselho você a pular fora. Eu nem tenho medo de você, nem tenho medo da sua divindade imaginária.
nem do bosta do espírito pombo cagão de merda, comedor de virgem, nem do bosta do seu Deus, nem da merda da criação romana, o tal do Jesus Cristo, que jamais existiu nas páginas da história, e por mais que você chore, você não vai conseguir provar isso, seu crente ridículo. Sabe? Essas porra dessa divindade, desafio todas elas a aparecer pelo menos uma fora do livro escroto, perverso, instigador de perversidades, que é o livro Bíblia. Onde coloca seres humanos um contra o outro e vocês despejam todo o seu ódio aqui, né? Entra em canal ateísta pra quê? Eu te pergunto. Qual a tua curiosidade? É que aparecer, porque Deus existe, porque isso, porque eu vou provar dentro da Bíblia. Bíblia é uma bosta, é um livro merda, feito de papel, aceita qualquer bosta, né? Por isso que tem tanta merda dentro do livro. Quando você diz que nós ateus falamos merda, é só o que podemos falar quando tiramos as palavras de dentro da própria Bíblia, só sai merda. Pessoal, Deus algum jamais criou o ser humano. Homens criaram os deuses e as sociedades antigas criavam suas próprias divindades. Medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, principalmente desse povo antigo, persa, foi onde saiu a grande maioria das divindades politeístas. E aí o povo hebreu, povo que pairava no deserto de tenda em tenda como nômades, criou a divindade mais perversa de todas, que dá origem às 3 piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã, que se matam até hoje por um Deus que jamais voltará. Né? O crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, um livro repleto de fantasia, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância. E assim que você é intolerante, seu escroto crente. Né? A gente está aqui para te ajudar e tu só com ameaças. Né? Ameaças tanto da parte, né, religiosa, dizer que a gente vai pagar, vai para o inferno, vai para isso. Eu já falei que tem medo de um. Aí quando vê que o Deus não reage, não faz nada, aí vem com as ameaças físicas, né? E aí quando não pode atingir a pessoa, quer atingir a dignidade da pessoa, dizer que eu ando aqui, né? Os ateus andam pedindo dinheiro, querendo ficar rico, tá com inveja do Papa, da riqueza do Papa. A riqueza do Papa foi roubada, seu idiota. Nas cruzadas, o Vaticano só é rico porque entrava na cidade e matava todo mundo, assim como o povo judeu, do teu Deus escroto também, seu merda. Seu bosta. Então, a Bíblia que o crente diz ser servo e escravo de um Deus único e verdadeiro, na verdade, ele desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e milhões de deuses revelados ao redor da terra. E nenhuma divindade dessa jamais teve a capacidade de aparecer para a humanidade. Não é? A Bíblia é apenas um instigador de perversidades como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e contém muita barbaridade. E é por isso que o crente é um criminoso quando assina embaixo de toda a perversidade da Bíblia, porque ele diz que para Deus ele pode, porque ele deu a vida e ele pode tirar. E tu é pai também, né? Tira a vida do teu filho porque tu pôs ele no mundo, seu idiota. A Bíblia contém muita fantasia para o crente da mitologia. Ela contém cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, zumbis que anda sobre a terra, homem que anda sobre a água, estátua de sal, carruagem de fogo, uma virgem mera que casada deu à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo que é filho dele próprio e filho, né, de sua própria filha na fantasia, que é o cristianismo. O cristianismo que foi criado apenas para conter a guerra judaica, criado a partir do imperador Vespasiano, e teve um idiota que disse que não foi Constantino que criou o Cristo. O Jesus. Seu burro, seu idiota, quando eu digo que foi o Constantino, é porque foi a partir do Constantino que toda essa farsa foi concretizada. Ali foi criado a Bíblia, Novo Testamento, e a partir de então dá-se início cruzadas para entrar nas terras que o Império Romano havia dominado, para obrigar as pessoas a aceitar essa bosta dessa religião, e tua mão escorre sangue quando você diz que é cristão de um Deus muito bom e verdadeiro, o tal do Jesus Cristo, que foi inventado pelos romanos. Toda a Bíblia é tudo plágio, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Tudo invenção. Divindades, porque um governo com uma divindade monoteísta, um Deus, um sacerdote apenas ao lado dele, fica muito mais fácil comandar a massa de manobra, a base da pirâmide de burro que são vocês. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o livro que eu havia falado, né? Os orixás do Brasil. Vamos entrar na mitologia, mais uma mitologia. Vocês vão ver que ridículo são as divindades, né? Criada agora a mitologia africana, que vocês vão ver que, embora divija em vários pontos, as similaridades são bem claras com a divindade, né, hebraica
cristã, né? Eita, meu. Vamos lá, pessoal, vamos, porque esse vídeo vai ficar um pouco longo. Eu resumi ao máximo para entrar começando exatamente pela Gênesis africana, para você entender quem é o Deus supremo da mitologia africana, e a partir então abaixo deles, assim como na mitologia hindu, né, também tem lá o Deus supremo que é Brahma, e abaixo dele vem as outras milhares de divindades. São 300.000 divindades, né? São divindades, cada uma é um escalonato, né? Ali uma hierarquia, tanto do lado do bem quanto do lado do mal. Então a mitologia africana é por aí, né? Também tem isso aí de ter um Deus supremo, que é exatamente o Olodumaré, que cria ali os seus orixás, as suas divindades inferiores, e aí dá-se início à criação. Vamos entrar lá, pessoal, na Gênesis africana, para entender mais essa fantasia que o crente não consegue raciocinar, né? Seja ela de qual for a religião, é tudo fantasia do povo que a cria. Vamos lá, pessoal. Gênesis africana. Nesta série de vídeos, serão vários vídeos, vocês vão aprender sobre a Gênesis, início, criação de tudo, também sobre Axé, os Oguns, o sincretismo religioso africano, a hierarquia sacerdotal, a gameleira branca, os erês, os orixás do Brasil, Exu, Ogum, Omolu, Xangô, Yansan, Ossoci, Nanã, Iemanjá, Oxum, Oxumaré, Saim, Oxalá, Ifá, Obá, etc. Né? Então, para não demorar demais, vamos direto ao vídeo. Por quê? Porque eu, como repito, né, resumi ao máximo para vocês entenderem como são vários mitos de criação africana, tá? Aqui eu separei apenas 2 para vocês terem ideia, né? Mas todos eles convergem para o mesmo ponto, saindo do Olodumaré e ali a criação, né? Inclusive tem uma galinha aí que ciscou e foi quem espalhou a terra, né? Que era só água aqui no planeta. Então vamos lá. Os africanos admitem um Deus supremo, o Olodumaré. Sem definição como entidade, este Deus é responsável pela criação do mundo, o homem, segundo a mitologia africana. Olodumaré, o Deus dos africanos, de poderes absolutos, sempre se conservou distante dos homens e inacessível. Assim como na mitologia hindu, que Brahma não é acessível, assim como na mitologia, né, hebraico-cristã, porque esse Deus é inacessível, ninguém pode ver ele, o Deus dos hebreus. Dizem que Moisés viu ele, a Bíblia é contraditória, a hora diz que ninguém pode ver a face de Deus, mas diz que Moisés viu ele descostas, só a calcinha de Deus, né? Também inacessível, né? Só é acessível na cabeça do religioso e dentro do livro bíblico escrito por homens. Você vai entender toda essa fantasia, crente. Vamos ver mais essa fantasia aqui ridícula, né, da criação agora da mitologia africana. Acostumados que são os brasileiros devido à formação cristã e à noção de entidade de Deus contida nos livros religiosos, mas principalmente nos livros católicos e evangélicos, fica então muito difícil ter uma ideia ou definição, no mínimo aproximada, do Deus africano, né? Para os cristãos, o Deus de um modo geral, Deus é a inteligência suprema, né? É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, onipresente, onisciente e merda nenhuma, porque já desmentimos, né, essa divindade, todos esses poderes deles aqui a partir do próprio livro Bíblia, não precisa ir longe não, sabe? Basta entender que ele precisou de homens para escrever, porque nem ele próprio sabe escrever, né? Precisa ditar para que alguém escreva, né? É estranho, né, cara? Como o povo não consegue raciocinar, né? Deus Todo-Poderoso precisa de homens até para escrever para eles, né? Soberanamente bom, justo, infinito em todas as suas perfeições por ser Deus. Todas as suas perfeições. Isso é uma grande mentira, uma grande farsa e não é bom, não é justo, porque a própria Bíblia mostra isso, tá? Ora, quando os religiosos afirmam que o Deus do cristianismo contém este ou aquele atributo, esta ou aquela qualidade, não é?
tais como ser supremo, único, eterno e etc., os religiosos, então, sem a menor dúvida, eliminando os atributos opostos, negativos, que escondem, né, o Jesus bíblico, as perversidades do Jesus bíblico, as loucuras do Jesus bíblico, as loucuras do Deus, né, El do Novo Testamento, do Antigo Testamento, do primeiro capítulo, o Deus Yahvé do segundo capítulo da Gênesis, e por aí vai das outras divindades lá, né, porque o Deus bíblico, para você que não sabe, quando foi criado, era politeísta, né, se tornou monoteísta lá no templo com o rei Josias, né, ali a partir de então que se cria o monoteísmo para os judeus, né? Ou seja, negando valores opostos à entidade, daí a ideia de Deus, para a maioria das pessoas, fica mais ou menos elaborada, né? Didaticamente, a atribuição de tais qualidades, entre aspas, a Deus ajuda em muito naquilo que os religiosos querem explicar daquilo que tem que ser compreendido como Deus em sua essência. Para os africanos, a ideia de Deus, por carecer de colocação de atributos ou qualidades criadas e humanas, né, é mais sólida e mais forte, né? Para os africanos, eles falam, né, direto sobre o Olodum Maré, né? Ser o Deus que criou as entidades que a partir de então foram quem criaram, né, o mundo e os seres humanos. Para o ser humano, Olodum Maré é ausente e pode ser considerado cego, surdo e mudo aos apelos e também a tudo o que é relativo à vida terrena. Então aqui o Olodum Maré é cego, surdo e mudo, tal qual a cara cagada e cuspida do Deus bíblico e desse Jesus que jamais voltará, porque não foi para lugar algum, é apenas uma criação dos romanos. Muitos pesquisadores associam o Deus africano Olodum Maré ao Deus dos muçulmanos e ao Deus judaico-cristão, levados à África pelos missionários. Você vai ver aí que tudo tem a ver, porque isso tem uma raiz lá na Babilônia. Toda essa criação da mitologia foram tudo plagiadas, né? E eles modificaram de acordo com a cultura que absorvia essa divindade, aí modificava de acordo com o pensamento irracional deles, né? Porém, segundo Pierre Verger, Olodum Maré é um Deus distante, inacessível e indiferente às preces e ao destino dos homens. Será por isso, hein? Indiferente às preces, né? E será que o Deus bíblico escuta a tua oração? Até porque ele é onisciente, mas precisa que você ore para que ele saiba do que você está precisando, né? Não é interessante? Crente ridículo. Ou seja, Olodum Maré está fora do alcance da compreensão humana, e tal qual o Brahma, né? Lá na mitologia, né, dos hindus, né? Por esta razão, na religião africana não se fazem ritos a Olodum Maré, nem tampouco lhes são oferecidas preces ou oferendas. As oferendas são para os deuses menores, né? Também podemos encontrar esse Deus com o nome de Olorum, ou seja, o dono do céu. Mesmo quando é chamado por seu nome original, Olodum Maré, ele ainda é considerado o dono dos céus. Na palavra Olorum, o Orum, tradicionalmente, tem significado de além, distante, infinito. Na religião africana, tal lugar é habitado pelos mortos, pelas almas. Um lugar bastante distante e sombrio. Seria o céu para a mitologia africana, né? Um lugar bastante distante e sombrio. É tanto que eles querem voltar à vida, né? Querem voltar para a vida terrena. Vocês vão entender já, né? Parecido com a Terra, um lugar parecido com a Terra, porém pouco iluminado ou sem luz, seria um inferno para o cristianismo. Mas para Olodum Maré é o céu, é um lugar distante e sombrio, o lugar para onde as almas vão, né? Neste ponto não tem nada a ver com as maravilhas descritas inerentes ao paraíso católico ou muçulmano, né? O muçulmano ali onde o cara vai se matar não sei, e vai receber 100 virgens e tal, né? De quebra recebe 100 sogras também, né? Não bastasse uma, né? Que já é o cão. No paraíso da religião africana, os desencarnados que habitam tais paragens, né, vivem ansiando por voltar
à Terra, para se juntarem aos seus descendentes reencarnados. Veja que a religião afro, ela está também para o espiritismo, né? É por isso que as entidades recebem ali espírito e tal, aqueles caras quando ficam rodopiando, tomando cachaça e tal, dizendo que entrou o espírito não sei de quê, não sei de quê, e aí vai aquela baboseira toda lá. Então, a ideia do céu, firmamento. Teve uma vez que tinha um camarada que trabalhava na casa da minha tia, que ele fazia faxina. Ele era homossexual, né, com todo respeito aos homossexuais, e ele fazia parte dessa religião aqui, acho que ainda faz. Ele sumiu. E aí minha tia, eu morava no bairro, minha tia em outro, minha tia pediu para ir chamar ele lá para fazer a faxina, né, que ele havia prometido ir, ela já tinha até pago, mas aí já fazia 2 dias que ele não tinha ido fazer a faxina. E aí eu fui lá, quando cheguei lá ele estava no terreiro lá, né, aí eu chamei, aí veio lá uma senhora lá, disse, não, ele está lá atrás, mas está vomitando muito. Aí eu queria falar com ele, aí chegou, né, era Francisco o nome dele, eu digo, ô Francisco, a tia tá te esperando 2 dias já, cara, ela pagou e tudo, tu fazer a faxina. Senão, eu tô passando mal, tô vomitando, que teve um despacho ontem. Eu falei, pô, ô Francisco, o espírito enche a cara e a ressaca sobra pra tu, né? É de lascar um negócio desse, né? Aí eu, não, mas tudo bem, fui lá e avisei a ti que ele não tava podendo ir. Então, seguindo aqui, pessoal, no paraíso da religião africana, os desencarnados que habitam no tal paraíso, né, nas paragens desse tal paraíso, vivem ansiando por voltar à Terra para se juntarem aos seus descendentes reencarnados. Veja que é o contrário, né? O crente religioso da mitologia judaico-cristã quer, quando morrer, tem a esperança de ir para um céu para encontrar os parentes desencarnados lá, né? Lá. Mas ele sabe que não pode voltar à vida, à Terra. Muito embora o crente diga que quando morre, né, adormece e será ressuscitado para ir para este tal desse paraíso, né? Só que na mitologia africana é justamente ao contrário. Eles estão no paraíso e querem sair de lá, querem voltar à Terra para encontrar os parentes reencarnados. Reencarnar de novo e encontrar os parentes aqui. Que coisa, né? Absurda, né? A ideia do céu, firmamento, como um lugar onde se encontra este Orum, o Olodumaré, o grande, poderoso da mitologia, né, africana, também é diferente, porque os africanos admitem ser Orum, o Olodumaré, localizado nas entranhas da Terra. Eles dizem existir dois pontos profundos que servirão de caminho para o além. O além, para o tal da religião africana, onde habita o Olodumaré, pasmem, é no centro da Terra. E eles dizem haver um buraco, né? 2 buracos, onde é acessível esse tal desse céu, que para eles é o céu, né? Dentro da Terra, e não no firmamento, como é narrado na Bíblia, que a Bíblia diz que a Terra é plana, tem uma cúpula, tá o trono do Deus cagão, o espírito pombo, que só caga merda na cabeça dos crentes quando ficam, né, rodopiando e putinham da vida com os ateus. Vá se lascar, não tô nem aí para vocês. Quem quiser aprender, sair dessa maracutaia toda, dessa bandidagem toda, dessa quadrilha de bandido, então seja bem-vindo. Se você não quer e vem aqui para me ofender, vá a merda. Eu tô me lixando para você, não tô nem aí para você, seu bosta, né? Se tem aqui pessoas aqui que ajudam ao canal e que estão aqui para, né, justamente combater essa quadrilha de bandidos que são pastores, padres dessa religião escrota que tem destruído as pessoas, então, para mim já basta, né? Caminho para o além, né? Apenas 3 pesquisadores não dão, né, ao deus africano o nome Olorum, e esses 3 são de origem africana. Em um deles, nem sequer encontramos a afirmação de que tal ideia tenha sido criada pelos missionários católicos. Outros admitem que apenas os orixás, né, foram criados pelos missionários católicos, né, e ali foi dado nomes a eles. Seria então o que? Santos, né? Que os missionários levaram e eles foram transformados em entidades, né? Afirmando então que a noção de um Deus supremo foi criada pelos muçulmanos, né, antes da chegada dos missionários católicos. Olodumaré criou os orixás para serem intermediários entre ele e os homens, né? Esta é a conceituação iorubá, né, da vertente iorubá.
Esta é a conceituação da vertente Yorubá. Assim, em primeiro lugar, foram criados os orixás por Olodumaré e, em seguida, por sua ordem, estes orixás criaram, então, o mundo e o ser humano. Isto pode ser visto na mitologia da criação segundo a Gênesis africana. Vejamos então agora como tudo foi criado. Diz a mitologia que Olodumaré, o Deus Supremo, encarregou Obatalá, seu filho, né, um dos seus filhos, um dos orixás criado por ele, né, encarregou seu filho, portanto, um orixá para uma importante causa, a criação do mundo, né? Para tanto, entregou-lhe o saco da criação, né? Tem que ter o saco, né, da criação, né? Sem o saco não tem como, né, ter criação, né? Então vamos lá. Mesmo tendo recebido esta incumbência de tão alto valor, Obatalá não foi dispensado por seu pai Olodumaré de prestar as obrigações devidas aos outros orixás que já haviam sido criados antes dele, né? Obatalá recebeu então um cajado, tem que ter o cajado, né, e o saco para a criação, né? Assim como Moisés tinha o cajado, né, e o cajado que consola o crente, né? Então vamos lá. Então Obatalá recebeu então um cajado de Olodumaré para guiá-lo e levando consigo o saco da criação. Então aqui ele já tem tudo pronto, o cajado e o saco. Então partiu para desempenhar a sua missão, né? Criar o mundo, assim como fora determinado por Olodumaré. Nas portas do além, encontrou então Exu, que é responsável pelas idas e vindas, as entradas, né, ali entre o paraíso. Uma espécie de guardião das portas, dos portões. Obatalá não cumpriu as suas obrigações devidas ao Exu, né, que ficou muito aborrecido e magoado. Como vingança, Exu dá a Obatalá, por castigo, uma grande sede, né? Dá uma grande sede ao Obatalá. No caminho, desesperado com a sede aflitiva que sentia o Obatalá, encontrou um dendezeiro, né? Aquela árvore de onde tiram os coquinhos que fabricam-se o óleo de dendê, né? Com o cajado que levava, Obatalá fura a casca do dendezeiro e dali, né, pelo buraco feito, vê sair em abundância um líquido maravilhoso. Assim como Moisés enfiou o cajado na rocha e desceu água da rocha, né? Deixa eu ver as similaridades, né? Então vamos lá. Aí Obatalá sacia a sede monstruosa que sentia, sem saber que tal líquido saboroso era, na verdade, vinho de palma. Era álcool, né? Continha álcool. Obatalá então embebedou-se, assim perdendo a orientação, até que por fim adormeceu profundamente. Mas Obatalá tinha um rival, sempre tem que ter a dualidade, né? Sempre tem que ter o rival. Um orixá que fora criado depois dele, né? E que se chamava Odudua. Odudua, vendo o estado em que se encontrava seu rival, pegou o saco dele, da criação, e o leva para mostrar ao Olodumaré, que determina imediatamente que Odudua faça a criação do mundo no lugar do seu irmão Obatalá, né? Odudua então saiu do além para dar cumprimento à sua missão de criar o mundo. Depois de ter caminhado, encontrou uma vasta extensão iluminada de água, né? Então ele encontrou as águas, né? Odudua. Enquanto isso, o irmão dele está bêbado lá, né? Dormindo. Essa substância deixou então cair do saco da criação uma substância escura sobre as águas. Essa substância se juntou de modo a formar um montículo, um monte. Então, ele colocou uma galinha que possuía 5 garras. Interessante, né? A coisa da galinha, né? Também está na mitologia judaico-cristã, em Salmos 91, capítulo 4, que diz: ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas asas poderosas, né?
te refugia a sua fidelidade é seu escudo e armadura. Ele diz aqui, né, em Salmo 91:4, que Deus é uma galinha. Então vamos lá. Imediatamente o animal, a ave, começou a ciscar de um lado para o outro, arranhando a terra que foi se espalhando até formar a vasta superfície dos continentes. E o camarada, criança crescida, acredita em tanta baboseira dessa. Olha como o mundo foi criado aqui para o África. Aí sabe o que vai acontecer? Aí vem a porra do cristão, né? Aí vai dizer que isso aqui, olha que coisa ridícula, fantasia. O teu é fantasia também, seu babaca. Toda a criação do tal do Jesus Cristo é toda uma fantasia. Do povo hebreu é tudo fantasia também. Olha os absurdos da Bíblia, né? Que coisa, rapaz. Por esse motivo, por esse motivo que Odudua é considerado o orixá da terra. Quando Obatalá acordou de seu sono profundo, percebeu que não possuía mais o saco da criação, né? Então, ele ficou eunuco. Então, foi se queixar com o seu pai Olodumaré, que zangado lhe proibiu de beber vinho da palma proibiu de beber vinho da palma ou usar azeite de dendê. Com pena de Obatalá, Olodumaré lhe deu a incumbência de modelar do barro os homens. Modelar do barro os homens. A incumbência foi dada por Olodumaré a Obatalá, porque o irmão dele já havia criado a terra. Agora ele vai criar os seres humanos do barro. Agora, o que é mais engraçado em toda essa história, vocês vão ver como que o homem foi criado tão perfeito, em imagem e semelhança, não é? Vocês vão ver. Com pena de Obatalá, né, Olodumaré lhe deu a incumbência de modelar os homens do barro, criar o ser humano, para que ele mesmo, Olodumaré, insuflasse-lhe depois a vida sob forma de um sopro. Sopro no barro. E assim foi. Porém, Obatalá não deixou de tomar, de vez em quando, ele estava viciado, o seu vinho de palma, né? Apesar de ter sido proibido. E quando ficava embriagado, né, modelava os bonecos de barro, o homem, de modo diferente, muitas vezes com defeitos. E é por isso que os seres humanos, alguns nasceram com defeitos, né? Tá certo. Ora, fazendo-os corcundas, ora, ele fazia com deformados, ora, capengas, né? E o mais engraçado de tudo é quando se refere às cores, né, do ser humano. A cutis, né? A cor da pele. Vamos ver por que foi que tem branco, amarelo, negro, mestiço. Vamos ver por que foi, né? Muitas vezes também não cozia o barro direito, porque, para quem não sabe, né, as coisas feitas de barro tem que ser cozida. Então ali ele fazia os bonequinhos, mas como estava chapado, doidão, muito bêbado, às vezes pegava no sono, deixava queimar demais, né? Às vezes ele tirava antes do tempo, avexado para sair para tomar uma, entendesse? E aí, muitas vezes também não cozia o boneco direito, saindo figuras do forno pálidas e esbranquecidas, né? Estes seres mal cozidos ficaram desta forma, sendo homens albinos. E aí, brancos, albinos, negros, amarelos, por conta de Obatalá estar cheio de caeba, né? Veja como a criação é fantástica de todas as religiões, né? Mas sempre tem ali o cunho do homem do barro, né? E assim por diante. Outro mito iorubá descreve outra forma para a criação do mundo. Diz a lenda que um orixá de nome Oranian foi o fundador da cidade de Oió, né? E o seu primeiro rei, Oranian, surgiu também dentro da mitologia como sendo filho de Odudua. Lembra o primeiro Odudua, né, que criou a terra após roubar o saco do irmão? Então pronto, ele é filho dele, esse aqui, o Oranian. Conta um mito que Ogum, um orixá guerreiro que conquistara a cidade de Oguntum,
saqueia e de lá, saqueia a cidade e de lá saqueou a cidade e de lá trouxe uma linda princesa que se chamava Lacanje, né? Ogum, tomado de paixão, não soube respeitar a princesa Lacanje e a violentou-a, né? Odudua, pai de Ogum, apaixonou-se também por Lacanje, né, fazendo com que ela fosse uma de suas esposas, né? 9 meses depois, nascia Oranian, né? Como Ogum tinha pele escura e Odudua a pele alva, né? A criança apresentou o corpo dividido ao meio em 2 cores, preto e branco. A cor escura de Ogum e a clara de seu pai Odudua, com a cor escura de Ogum e a clara de seu pai Odudua. Assim surgiu Oranian, tornando-se um guerreiro valente. Interessante que Oranian, ele pegou uma parte da pele dele era devido ao avô, que era pai, e outra parte era devido ao filho do seu avô. Como que pode um negócio desse, né? Que coisa absurda, né? Ele não puxou nem a mãe. Puxou uma parte ao avô e ao pai. O pai, que é uma confusão danada. Uma confusão danada. Né? Aqui diz, ó. A cor escura de Ogum deixa eu repetir para vocês. Como Ogum tinha pele escura e Odudua, né, a pele alva, né, a criança apresentou o corpo dividido ao meio em 2 cores. A cor escura de Ogum e a cor clara do seu pai Odudua. Que doideira danada, né? Mas vamos em frente. Assim surgiu Oranian, tornando-se um guerreiro valente, tendo tido muitas conquistas. Na cidade de Oió, o mito da criação do mundo, ao contrário do primeiro relato, né, não foi criado por Odudua, mas sim por seu filho Oranian. Diz então, através desse segundo relato, nessa mitologia, que nos princípios dos tempos a terra não existia, apenas havia um céu que tudo cobria, sobre as águas, né, não havia nada. Então, danado estavam essas águas se não tinha terra, né? Era só água, né? O planeta era só água, né? O Deus Supremo, Olodumaré, criou para si 7 príncipes coroados. Estes seriam os orixás, seus próprios filhos. Em seguida, Olodumaré criou 7 sacos, agora ele deu um saco para cada um, né? Que tinha que dar mesmo, né? E colocou em cada um deles búzios, pérolas, tecidos bonitos e outras coisas preciosas. Depois criou também uma galinha, tem sempre a galinha, e 21 barras de ferro. Criou ainda um saco de pano preto, volumoso, cujo conteúdo era desconhecido. Em seguida, criou uma corrente de ferro, onde atou os embrulhos e os 7 príncipes coroados. Depois deixou cair tudo, né, o que havia criado do alto do além, né, descendo que o além é embaixo da terra, mas caiu do alto, ninguém sabe como, do alto do além, onde havia apenas o céu e as águas, né? Olodumaré jogou então uma semente na superfície das águas e imediatamente surgiu uma palmeira enorme, né? E eles viviam nessa palmeira, né? Onde os príncipes puderam se instalar, abrigando-se nas palmas das palmeiras. Veja que coisa ridícula, né? Ali os irmãos discutiram sobre o domínio da terra. Então brigaram e dividiram-se, cada um indo para uma folha da palmeira, né? Da gigante palmeira, né? Esquecendo Oranian, que era o mais moço e, portanto, o mais fraco, né? Todas as pérolas, búzios e tecidos ricos e os alimentos eles levaram. Deixaram apenas para Oranian o saco de pano preto e a galinha e as 20 barras de ferro. Oranian, ao se ver sozinho, tomou o saco de tecido preto e, não lhe sabendo o que havia dentro, o sacudiu. De dentro saiu então uma substância negra que caiu sobre a superfície das águas e lá ficou, né, de modo que formou um monte. A galinha voou e pousou sobre o monte e espalhou o pó até que se formou
a Terra e todos os continentes. Incrível, né? Incrível. E aí a história se segue ainda, sabe? Eles brigam entre eles e o Uranian, como tinha as barras de ferro, né, conseguiu vencer. Essa é a fantasia, mais uma mitologia, né, que trazemos aqui quando eu digo que aqui contestamos todo o sistema religioso, falamos de todas as mitologias, né? Principalmente o cristianismo, porque é debaixo do jugo desta porcaria desse povo que diz que é de amor, mas só tem ódio no coração, né? Só tem raiva, ira daquele que discorda da divindade suprema dele, que não serve pra bosta nenhuma, né? Falamos mais dessa divindade porque vivemos em um país escroto, somos mergulhados em uma banheira quando criança e condenados a ser cristãos. E a única libertação real é a verdade que liberta, né? Que diz ali em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade e vos libertará. A própria Bíblia dá a dica para você sair dela, né? Conheça a verdade, estude, né? Não fique aí apenas furioso, com raivinha, querendo dar explicação, né? Como o babaca que entrou aqui, né? Mandando eu entrar lá no canal do tal né? Cara lá, o teólogo de bosta lá, rapaz. Eu quero saber de bosta de teólogo, rapaz. O cara que tá ali porque vive disso, seu otário. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Esse vídeo aqui é apenas o primeiro dessa série aqui sobre a Gênesis africana, tá? Vou mostrar aqui, como falei no começo, vários outros deuses dessa religião aqui, dessa mitologia. Mitologia. Homens criam deuses e não deuses criam homens. Até o próximo vídeo.